Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E eu quero trazer hoje mais uma reflexão bíblica para edificação em nossa vida. Antes de eu trazer o conteúdo e falar sobre o vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube e vamos para o vídeo. Eu quero trazer mais um trecho de um vídeo de um pastor polêmico. Sigo ele nas redes sociais, polêmico porque fala a verdade, polêmico porque abre a boca e já bateu de frente com muitos desses meia boca que tem por aí. Presta atenção no vídeo, é um podcast, presta atenção no trecho que ele vai falar. A Bíblia é Deus falando e Jesus abraçando, cara. Qual o grande problema do liberalismo teológico? Todo mundo acha que Jesus é um fenômeno neotestamentário. Jesus é Deus em trindade antes da fundação do mundo. Ele é a lei, ele é o Antigo Testamento, ele é os 10 mandamentos. Ele é a sentença que matou ímpios no Antigo Testamento. Ele é a palavra que confrontou o faraó e fez todos aqueles sinais e maravilhas. É ele. Então a gente não serve um Deus bipolar, cara. Se você tiver que customizar para dizer que Deus estava nervoso no antigo, passou por terapia e entrou no novo melhorado, as pessoas não leem Bíblia, irmão. É isso, Bíblia. Eu já me rendo, tô aqui arrepiado, minha careca arrepiada, é Bíblia. Sou réu, Senhor. Eu me rendo, porque a Bíblia não é uma opinião. A Bíblia não é uma sugestão, a Bíblia é um decreto. Vou dar só um exemplo bíblico. João 3,36. Esse pastor é muito polêmico, ele é muito nervoso. Amor, amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. 3,16. Leu 36. Leu 36, cambada de crente sem vergonha. Leu 36 do mesmo capítulo. Aleluia. O que está escrito no 36? Aquele que não obedecer ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, que o cara é inspirado quando Deus ama, ele não abriu mão dos seus atributos de exclusividade, santidade, ira, ele vai punir o pecado, o pecador, o ímpio, o homem mau. Então assim, a gente está num tempo, irmã, respondendo a sua pergunta, sem temor nenhum, a palavra é santa, a palavra é sagrada, a palavra é Deus falando, sabe? Seja no Antigo ou no Novo Testamento. Eu tô lendo no meu devocional Levítico, que é o livro da lei no Antigo Testamento. É lindo, Jesus já está lá. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Anderson Silva. Sigo ele nas redes sociais, já vi muita pregação dele. Muito bom. É um cara que saiu dessa modernidade, apesar do evangelho moderno, mas bíblico, que ele prega. Ele saiu dessa modernidade, dessa parceria com a linha de pastores, de pregadores, a linha coach. Muito bom, muito bom. Ele fala sobre João 3,36. Vai ler Bíblia, crentes sem vergonha. E está escrito o que ele falou. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho, não é eu que estou falando. Não é ele que está falando. Está na Bíblia. Não obedece, o Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira está aí para vocês lerem. A ira de Deus permanece sobre ele. Mas por que que não cai sobre as pessoas a ira de Deus? Vamos pensar um pouco. Por quê? Porque existe um versículo, um deles é esse versículo, que está em Romanos, capítulo
5, versículo 20. A lei foi concedida para que todos permanecem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Vou colocar em outra versão para vocês entenderem. Tá? Aqui, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vamos lá, vamos explicar uma coisa aqui, deixar muito claro sobre a graça, o pecado e a lei. Se você não ler Romanos 5, 6, 7, 8, você não vai entender. Porque diz bem claro, principalmente o 6, 7, 8, deixa bem claro que Deus criou a lei por causa do pecado. Não, a lei já foi criada já faz tempo. A lei foi criada faz tempo. A graça estava antes da fundação do mundo. A lei estava antes da fundação do mundo. Deus só colocou a lei em prática quando passou para Moisés. Não é que ela não tinha que ser praticada antes. Não é porque ela não tinha que ser praticada antes. Romanos deixa bem claro que veio a lei para matar o pecado. E tinha que ter alguém para cumprir essa lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Ele aniquilou a lei e o pecado. Agora está tudo em Cristo Jesus. Por isso que diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O mundo é o pecado. Jesus veio e estruturou, cumprindo a lei estabelecida por Deus antes da fundação do mundo. Deus sabia que ia acontecer tudo isso. Simplesmente, Jesus foi lá, abraçou o agendamento do Pai, cumpriu todas as coisas, morreu como um pecador. Morreu como um pecador. Maldito é aquele que for crucificado no madeiro. Se tornou maldito, isso está em Gálatas. Ele se tornou maldito por nós, porque nós já estávamos amaldiçoados através do pecado quando entrou em Eva. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então a graça, enquanto tiver a graça aqui na terra, que é o período da dispensação da graça, Deus não pode descer sua ira sobre os pecadores. O cálice da ira que Jesus falou no jardim Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O cálice da ira de Deus sobre o pecado veio sobre Jesus. Porque Deus falou, não, você vai passar por isso. Por isso que Jesus fala na cruz, Deus meu, por que desamparaste? Porque foi jogado em Jesus todos os pecados que ele nunca cometeu. Deus teve que afastar e atacar sobre a ira. A ira de Deus veio sobre Jesus na crucificação. Mas tem que entender a lógica.
que a Bíblia está nos mostrando. As pessoas hoje não são aniquiladas igual ao Antigo Testamento por causa da graça, por causa desse não merecimento que nós recebemos através de Deus, por meio da fé que também não é nossa, é uma fé que Deus faz trabalhar em nós. Essa fé que Deus trabalha em nós traz a graça. E não cai sobre os pecadores, os crentes sem vergonhas, quem nem ele falou, que não lê Bíblia. Por quê? Não cai sobre eles. Se caísse sobre as pessoas, presta atenção, vamos repetir, vou começar tudo de novo. Se caísse sobre as pessoas hoje a ira de Deus, então Jesus não foi suficiente. Porque esse período da graça vai acabar quando arrebatamento da igreja. Houver o arrebatamento da igreja, acabou. A partir desse momento, após o arrebatamento, não é mais salvo pela graça. Vai ser salvo por martírios. Mártires. A pessoa vai ter que se entregar para Cristo morrendo. As pessoas vão ter que se entregar para Cristo morrendo. É isso que eu quero trazer para vocês. E um último versículo. O último versículo está daqui. Aqui, ó. Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. O meu prêmio. O que eu vou dar para aqueles, segundo a sua obra, está comigo. Para dar a cada um segundo a sua obra. A obra é o quê? Quando você entende que toda obra também é estabelecida por Deus, através de Cristo Jesus. Não é o que você faz de bom, não é o que você faz de ruim, não é o que você faz meia boca, não é o que você deixou de fazer. Não. Deus olha e fala assim, o que ele está fazendo? De bem ou de mal, através de meu filho. Porque o reflexo na obra tem que ser Jesus também. Toda obra tem que ser estabelecida por Cristo. Porque Cristo é a base do bem. Cristo é a estrutura do bem. Presta atenção. Eu vou colocar mais um. Eu não ia colocar, mas vou colocar. Porque tem que ser Bíblia. Se não for Bíblia, não dá. Aqui, ó. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Somos feituras suas. Somos feitos por Deus, criados por Deus, através de Cristo Jesus, para as boas obras. Quem? Se você não tiver Jesus, você não faz boa obra. As quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Andar na obra de quem? De Jesus, estabelecido por Jesus. Estabelecido por Deus. Deus, quando olha, ele olha assim, tem a marca de meu filho, tem o sangue do Cordeiro, é morada do Espírito Santo, está fazendo a obra através de meu filho. Porque tudo é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Espírito Santo vai apontar para Cristo. Deus vai apontar para Cristo. A Bíblia vai apontar para Cristo. Tudo vai apontar a Cristo Jesus. É isso que eu quero trazer de informação para vocês. Aqueles crentes sem vergonha que falam muito de Deus, que querem Deus, que têm fé, que não têm. Essas coisas patéticas que nós vemos hoje muito nas redes sociais. Mas
Tudo é estabelecido para apontar a Cristo Jesus. Tudo. Sem sombra de dúvida e sem aquele termo 99%. Não, é 100%. É 100% apontando para Cristo. É esse tipo de vídeo de reflexão que eu quero trazer para vocês. É um alerta. Vai ler Bíblia. Deixa de ser crente sem vergonha. Deixe de ser uma pessoa patética. Deixe de falar que conhece Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, não conhece nada. Se você não lê, se você não ora, se você não jejuma, que é a base de uma pessoa temente a Deus. Isso está desde o Antigo Testamento, nos Evangelhos, que é Cristo Jesus, e até a parte após Cristo, até os dias de hoje. Vai ler a história da igreja. Você vai ver os homens de Deus sendo usados por Deus e o tanto que liam a Bíblia, que jejuavam e que oraram. Oraram e muito. Essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Quem não obedece a Deus, quem não obedece a Jesus, a ira de Deus já está sobre ele. Condenação. Acabou. Então já está condenado. Não esquecendo que honra e glória é somente para Cristo. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.